segunda-feira ela continua sendo mecânica forever, tá? A gente vai para frente continua na frente de terça. Então, bora lá. Calor e temperatura, gente. A gente divide a termologia em tópicos, então já vale a pena que vocês saibam qual vai ser o caminho que a gente vai percorrer. A gente pode dizer certamente que pelo menos uma questão de termologia vai cair em qualquer prova que você for fazer, a não ser em provas que tenham pouquíssimas questões, né? Por exemplo, a prova da Unemat é uma prova complicada de você acertar o que cai, porque são poucas questões. Agora, se eu pego, por exemplo, uma prova como a do Enem, que vai ter 15 questões de física, ou uma prova como o UFGD, o FMS, você vai ter a questão de termologia, tá? A gente estuda a termologia em tópicos. Vamos colocar aqui os tópicos que a gente vai estudar. Tópicos importantes. A gente começa estudando, né, nessa primeira apanhado, a diferença entre calor e temperatura. Dentro desse tópico, a gente fala sobre a questão do que é calor, o que é temperatura, e a gente vai focar nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Inclusive, uma das coisas que a gente faz dentro da termologia é criar equações de conversão de temperatura. Então a gente vai falar bastante sobre isso também, bem no comecinho. Aí depois, depois que a gente diferenciou, né, o que é calor e o que é temperatura, porque isso é uma diferenciação que não é tão simples assim, a gente vai chegar à conclusão de que calor se propaga. Temperatura não se propaga, calor se propaga. E aí a gente então começa a discutir processos de propagação de calor. Processos. Mano, isso aqui o Enem ama. Ama. Procura em lista de exercício de Enem e os caramba, questão que fala sobre condução, convecção, irradiação. Isso o Enem gosta por quê? Porque processos de propagação de calor dá para você fazer um monte de relações com fenômenos que acontecem no nosso ambiente. Então, como tem uma relação próxima entre o dia a dia e a teoria, o Enem gosta muito desse assunto, tá? Até aqui a parte de matemática não entrou muito. Tá bem de boa, só um pouquinho aqui. Aí a gente entra numa parte que é a calorimetria. A calorimetria, em geral, ela é complemento da segunda parte. Por quê? Na segunda parte, a gente fala sobre como que o calor se propaga. Na terceira parte, a gente vai medir o calor. Então, eu vou calcular trocas de calor entre corpos e vou ver qual é a utilidade disso. Aí entra na calorimetria, tá? E aí a quarta parte, já encerrando a termologia, a gente entra na parte de dilatação de sólidos e líquidos, dilatação térmica. A dilatação térmica, gente, é um efeito do calor, né? Calor, quando um corpo recebe ou perde calor, ele vai sofrer mudanças nas suas dimensões, no seu tamanho e tal. Então você tem um processo de dilatação. Se eu tivesse que apostar em um tópico para cair, eu apostaria nesse aqui, ó. Esse aqui. Se eu tivesse que apostar em um tópico para não perder tempo estudando, eu apostaria aqui. Não vai cair questão de termômetro, gente. Não esquece. Infelizmente não vai. Quando cai é que macete, que mole, convecção, irradiação, tal. E dilatação também não cai muito não, tá? Dilatação vai muito naquela linha dos vestibulares mais específicos também, tá? Beleza? Então aqui estão os dois. Então vamos começar com a parte 1 aqui. Distinguindo calor e temperatura. Gente, o calor é uma das maneiras pelas quais a energia é transferida entre corpos. Se a gente olhar para a física de uma forma mais ampla, a gente vai perceber que tudo que a gente está estudando, no final das contas, tem a ver com energia. Tudo. Luz é energia. Quando eu estudo um corpo andando lá na física, ele tem velocidade, portanto, ele tem energia. Na eletricidade não precisa nem falar, né? Nem energia elétrica. Então, se tudo tem energia,
Eu posso também pensar que essa energia ela está em constante movimento. Ela pode se movimentar de várias maneiras. Então, por exemplo, quando eu ligo um aparelho luminoso e a luz se propaga, ela está se propagando e está andando. Só que tem uma forma específica da energia andar, que é o calor. Para que o calor seja transferido, é preciso que eu tenha dois corpos com diferentes temperaturas. Então, a gente pode dizer que calor é uma energia transmitida devido à agitação molecular. Tenta imaginar o seguinte: aqui no ar tem um monte de molécula. A gente não está vendo, mas tem um monte de molécula. E essas moléculas estão se movimentando aleatoriamente. Se eu começo a aquecer o sistema, se eu começo a dar energia para o sistema de alguma maneira, eu ponho aqui um aquecedor, eu ligo uma fogueira aqui, sei lá, eu começo a irradiar essa energia ela vai sendo transformada em agitação. Mas isso não é necessariamente só o calor, porque se uma molécula começa a se agitar, como ela está interligada com as outras, por causa das interações moleculares, as moléculas que estão do lado começam a vibrar mais rápido também. Essa energia ela vai sendo transmitida, como se fosse um telefone sem fio, sabe? Tipo, você fala uma coisa, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Conforme o calor vai sendo propagado, as moléculas vão aumentando a agitação. Por que que eu gosto muito de falar sobre isso? Porque para pensar o seguinte: imagina que você tem aqui um corpo A e essas moléculas têm uma agitação. Aqui tem um outro corpo B e essas moléculas têm uma agitação. B. Se eu encostar um corpo no outro e essas moléculas tiverem a mesma agitação, o que acontece? Nada. Para ter transferência de energia, um lado tem que estar mais agitado que o outro. Tudo bem isso? Se você tem moléculas aqui de um lado que estão numa agitação, e você tem moléculas aqui do outro lado que estão na mesma agitação, não tem por que a energia andar. Agora, se uma molécula tem mais agitação que a outra, o calor anda. Por exemplo, se a agitação do meio A, se as moléculas do sistema A estiverem mais agitadas do que as moléculas do sistema B, o calor vai passar de onde para onde? De A para B. Tudo bem? Então a gente poderia criar uma definição só nossa de calor, tá? Não é para sair falando para na rua. Calor é a energia transferida entre corpos cujas moléculas têm diferentes agitações. Calor é a energia transferida entre corpos de diferentes agitações. Agora faz o seguinte: tira a palavra agitação e põe temperatura. Agora pode sair falando. Deu para entender que calor não é a mesma coisa que temperatura? É muito difícil a gente sair dessa aula com essa clareza. Porque a gente pensa assim: ah, mas professor, essa molécula está ganhando calor. Tá. O que vai acontecer com a agitação dela? Vai aumentar. Mas entende que o calor é uma forma de você alterar a agitação? Eu perco calor, as moléculas diminuem a agitação. Eu ganho calor, as moléculas aumentam a agitação. Então, a mudança na temperatura, ela é um reflexo do calor, tá? Então, ó, o calor é transferido, portanto, é transferido, vírgula, portanto, vírgula de novo, entre corpos de diferentes temperaturas. Entre corpos de diferentes temperaturas.
Unidade de calor, hein, gente? Como que eu meço o calor? Em Celsius, Fahrenheit? Hum? Celsius, Fahrenheit ou Kelvin? Hã? Nenhum dos três, né? Cuidado, não é temperatura. Ah, então vou medir. Calor é energia. Então, quais são as unidades? Bom, se você quiser trabalhar no SI, adivinha qual é? Joule, ou Joule, né? Joule, ou Joule. Joule. Agora, existe uma unidade térmica de calor. Porque, gente, isso é uma coisa estranha. Calor é energia, né? Só que energia é uma coisa muito geral. Eu posso transformar calor em movimento? Energia, calor é energia, né? Eu posso transformar calor em movimento? Posso. O motor faz isso. O motor usa o calor de um gás para fazer o motor girar. Então, existem basicamente na física dois tipos de energia, tá? Mas isso não é uma coisa falada, é uma coisa meio implícita. Existe a energia térmica e existe a energia mecânica. A energia mecânica é a que você vê. Por exemplo, eu não vejo calor. Eu estou perdendo calor aqui. Vocês também estão perdendo calor. Alguém está vendo isso? Não. Agora, se eu começo a andar, você está vendo eu andar. Para eu andar, eu estou usando o quê? Energia. Só que a energia que eu estou usando é uma energia cinética. Então, na mecânica, qual é a melhor energia que a gente tem? É a cinética. É a que faz as coisas se movimentarem. O calor, ele é uma energia meio bullying, assim. Ele é uma energia bosta, ele não serve para nada. É claro que eu posso transformá-lo. Então, veja, quando eu estou medindo o calor em joule, geralmente eu estou pensando num processo mecânico. Sei lá, eu quero fazer o calor, fazer o motor andar e os caramba. Agora, eu posso pensar no calor como forma de mudar a temperatura. Que aí eu estou falando de uma energia térmica. E aí eu tenho a caloria. Caloria, que é uma unidade térmica de calor. Espera um pouquinho que a gente ainda vai chegar mais aqui. Espera um pouquinho. Se a caloria é uma unidade térmica, ela está associada à mudança de temperatura. Ok? Qual a definição de uma caloria? Então vamos lá. Uma caloria, uma cal, é a energia necessária para que 1 grama de água aqueça 1 grau Celsius. Uma caloria é a energia necessária para você fazer 1 grama de água esquentar 1 grau. Então, entende que é uma definição de energia completamente associada à temperatura? A definição dela está olhando para a temperatura. Só que a gente, muitas vezes, vai transformar calor em movimento. A gente vai estudar motor a combustão, a gente vai estudar transformação de energia, tananã. Tá, o que esse Joule maldito fez? Ele tentou criar um processo mecânico que gerasse calor. Olha o que o filho da mãe fez. Ele montou um sistema assim, ó. E uma polia. E aqui um tijolinho. Um tijolinho. Tá? Esse tijolinho, ele ia soltar e o tijolinho ia cair. Só que daí o que o cara fez? Ele conectou esse lado aqui a um sistema que tinha aqui dentro um recipiente
Olha o que os caras faziam, velho. Isso aqui dá não ter TikTok. Ó, o que que o desgraçado fez? Ele queria tentar entender como que a energia mecânica se transformava em calor. Então ele criou um sistema basicamente formado por um corpo. Esse corpo estava preso numa polia por uma corda e ele estava adaptado num sistema que tinha um sistema, aqui tinha um recipiente com água e aqui tem um sistema de pá. De tal maneira que a hora que ele solta esse bagulho, o corpo vai caindo. Conforme o corpo vai caindo, ele puxa o fio e esse bagulho começa a rodar aqui dentro. Bater água. Só que o que que ele fez? Ele botou um termômetro aqui. Ele botou um termômetro. Adivinha o que que ele descobriu? Que conforme o corpo. Claro que não foi na primeira vez que ele fez. O que que ele fazia? Ele soltava o corpo, pegava, subia de novo, soltava, e repetiu várias vezes. Ele começou a perceber que conforme ele soltava o corpo e esse negócio batia, a água esquentava. A água esquentava. E a água esquentava, segundo ele, né? Por quê? Porque o movimento das pás atritava na água e ao atritar na água esquentava a água. Então essa energia ela está sendo transformada. Ela está sendo transformada de um processo completamente mecânico para um processo completamente térmico. Então ele foi o primeiro cara a medir o equivalente mecânico da caloria. Esse é o nome que a gente dá. O equivalente mecânico da caloria. Então, o que que ele fez? Ele fez esse processo aqui tantas vezes quantas o suficiente para essa água fazer isso aqui, ó. E ele chegou à conclusão de que uma dessa equivale a 4 de energia mecânica, aproximadamente 4 joules. Isso é chamado de equivalente mecânico da caloria. Vocês já viram isso aqui em exercício, né? Mas provavelmente não sabiam que era de um experimento desse aqui, tá? Isso aqui é um, cara, isso aqui é perfeito para cair no Enem. Por quê? Conceito de transformação de energia. Uma questãozinha teórica, sem muita conta. Dá até para fazer umas contas aqui, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. Tudo bem? Beleza. Tá aí. Então toma cuidado, tá, gente? Por enquanto não, porque a gente não vai fazer muita conta ainda com que macete, que mole, mas não é regra que o calor tem que estar em caloria ou joule. Isso vai depender do que o exercício está pedindo, tá? Agora, e temperatura? Então, falamos sobre calor, vamos falar um pouquinho sobre temperatura. Temperatura é uma coisa muito difícil da gente. Não é difícil de entender. O problema de temperatura não é entender, o problema é em pensar como é que eu meço. Porque qual que é o lance? Todas as moléculas de um sistema têm agitação. Todas as moléculas de um sistema têm agitação. Mas espera um pouquinho. Como é a agitação de moléculas dentro de um sistema? Ah, professor, a agitação depende da temperatura. Tá bom, mas eu quero ir um pouquinho além. Vamos imaginar um corpo que esteja a 25 graus. Tem lá um copo com água, temperatura 25 graus. E lá dentro tem um mol de moléculas. 6, 10 a 23. Será que a agitação de todas as moléculas de água dentro de um copo é igual? Imagina lá um copo numa certa temperatura, várias moléculas ali dentro. A pergunta é: será que essas moléculas têm agitação igual ou não? Essa pergunta era uma pergunta que os físicos tentavam responder loucamente. Um cara chamado Boltzmann teve uma ideia de olhar para as moléculas como uma população de coisas. Então, dentro de um sistema, eu tenho várias moléculas. Essas moléculas, cada uma delas se comportaria como um indivíduo numa população. E essas moléculas terão o seu movimento relacionado com a sua energia. O que que o Boltzmann fez? Ele construiu um gráfico para definir o que que é temperatura da seguinte maneira. No eixo X do gráfico, a gente vai colocar a energia das moléculas. Energia
das moléculas. Imagina que nós tivéssemos uma forma de medir molécula por molécula a sua energia. Aqui um parênteses, tá, pessoal? Quando eu estou falando de energia das moléculas, eu estou falando da energia cinética, do mv² sobre 2. Então, o que o Boltzmann fez? Ele falou assim, bom, imagina que eu conseguisse medir a energia de molécula por molécula. Então, essa molécula tem tal energia. Essa molécula tem tal energia. Essa molécula tem tal energia. Eu vou medir de todas elas. E aí, no eixo Y, eu vou colocar o número de moléculas. E aí ele fez o seguinte, ele fez um levantamento estatístico, ele calculou qual a probabilidade de uma molécula ter uma certa energia dentro do bagulho. Porque, cara, ele não sabe como medir essa energia. Ele falou, olha, como eu não sei como medir a energia de uma molécula, eu vou na probabilidade. Por exemplo, qual a probabilidade de nascer um menino? 50%. Eu vou fazer a mesma coisa. Ah, mas quer dizer que no mundo tem a mesma coisa de menino e menina? Não, mas é muito próximo disso. Então a estatística, ela pode, em algumas situações, te levar muito próximo da verdade. O que o Boltzmann fez então? Ele calculou qual a probabilidade da molécula ter uma energia baixa, qual a probabilidade de ter uma energia um pouquinho mais alta, qual a probabilidade de ter uma energia mais alta, e assim foi. E aí ele foi colocando aqui o número de moléculas que tinham aquela energia. E chegou numa coisa mais ou menos assim, ó. Alguém já viu esse tipo de gráfico alguma vez na vida? E tipo, como que chama esse tipo de gráfico? Histograma. Só que é um gráfico de histograma. O que o tamanho desse histograma representa? O número de moléculas. Alguém pode tentar descrever o que está enxergando nesse gráfico? Qual que é a mensagem que esse gráfico está passando para a gente? Não, tem mais coisa aí. Uma variação é muito pouco. Vamos lá. Vamos mais fundo. Para cada energia específica, eu tenho uma população de moléculas. Tá, mas tem mais coisa aqui ainda. Hã? Quanto maior a energia, mais moléculas? Não. Você vê que ter muita energia é privilégio de poucos. Ter pouca energia também não é privilégio. O que a gente percebe é que tem uma massa de moléculas, uma energia nem tão alta nem tão baixa. O que o Boltzmann considera? Que a temperatura é justamente relacionada à energia dessa galera aqui, ó. Na verdade, a temperatura é uma média dessas energias. Tipo assim, se todas essas moléculas tivessem a mesma energia, qual seria? Esse gráfico, ele raramente é apresentado desse jeito. Ele normalmente é apresentado assim, ó. Distribuição de Boltzmann. Se você já entrou na plataforma de simulado para ver a sua nota, você deve ter visto um gráfico assim. Toda vez que um grupo de população, uma população qualquer, vai fazer uma prova, isso aqui acontece. Pouca gente vai mal, pouca gente vai bem, e a maioria está aqui, ó, na média, tá? O que normalmente a gente faz? Isso é uma coisa muito bizarra, gente. Qualquer tipo de população que tem algum evento acontecendo ao acaso, quando você põe no gráfico, ele faz essa forma aqui.
Essa forma, ela é chamada de sigmoide. Sigmoide, tá? Qual que é a diferença de um corpo com maior ou menor temperatura? É o formato dessa curva. Essa curva, ela mostra que cada molécula tem a sua energia. Agora, veja qual a situação, né? Daqui a gente pode fazer uma extrapolação para duas situações. Alta temperatura e baixa temperatura. Quando as moléculas estão em alta temperatura, o pico desse gráfico está mais deslocado para a direita. Porque, gente, o que o pico representa? A maioria. O pico representa a maioria das moléculas. Então, veja, quando a temperatura está alta, eu espero uma coisa mais ou menos assim, ó. O pico deslocado mais para energia alta. Energia, aqui é energia, né? Quando a temperatura está baixa, a forma desse sininho é mais ou menos assim, ó. O pico ele é mais deslocado para cá, tá? Se a gente fosse fazer um levantamento estatístico, tipo assim, imagina que eu vou fazer um IBGE das moléculas. Eu vou passar perguntando para molécula por molécula, qual a sua energia? Qual a sua energia? Qual a sua energia? O que eu percebo? Eu sempre vou ter na população a média, os pouco privilegiados e os muito privilegiados. Estou falando um termo figurado, né, gente? A questão é, onde está essa média? Quando a temperatura está alta, essa média está para uma energia mais alta. Quando a temperatura está baixa, essa média está para uma energia mais baixa. Ô, gente, guarda muito bem esse gráfico, porque a gente usa ele na física e na química, tá? A gente vai usar isso aqui, por exemplo, na parte de cinética, de velocidade da reação, tá? Oi? Não, 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 não. Vamos lá. O que significa esse ponto aqui? Hã? Que tem uma energia baixa. Só isso. Não olha para o tamanho, isso aqui está fora de escala. Você tem que olhar para onde está o pico. O pico mais para a esquerda indica que a maioria das moléculas tem energia baixa. O pico estando para a direita vai indicar que as moléculas, a maioria tem energia alta. É que talvez você tenha olhado para a altura do pico. De fato, quando você vai aumentando muito a temperatura, o gráfico ele vai perdendo essa ponta, ele vai ficando cada vez mais assim, ó. Tá? Mas no geral, perdão, não foi bem isso que eu quis representar aqui. Eu tentei representar aqui, melhor, então, seria a posição do pico, tá? Se ele está mais à direita ou se ele está mais à esquerda, tá bom? Vocês viram que até aqui eu não falei sobre temperatura ainda, né? Então, eu coloquei essa ideia aqui para a gente tentar definir temperatura. A temperatura é uma medida estatística do grau de agitação médio das moléculas. Tudo bem? Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Qual é a máxima temperatura que pode ocorrer no vácuo? Zero? Na verdade, não existe temperatura no vácuo, né? É diferente de zero. Não existe o conceito de temperatura no vácuo. Por quê? Porque não tem molécula se agitando. Como que você vai medir a temperatura do nada? Ai, o vácuo é frio. Porra nenhuma. O vácuo não é nada. Ele não tem molécula se agitando. Então, porque, gente, você precisa de moléculas para medir temperatura. Então, o vácuo não tem temperatura. Outra coisa que eu posso também deduzir. Ah, professor, mas eu ouvi falar uma vez lá na coisa da internet
que o universo é muito frio. O universo não é vácuo. O universo tem matéria? Tem, bem pouquinha. Ter poucas moléculas implica em você ter necessariamente temperatura mais baixa, porque tem menos energia ali dentro. Então, o conceito de temperatura, gente, ele só existe para moléculas. Você não consegue, por exemplo, medir a temperatura de uma molécula. Imagina, por exemplo, que eu pego uma molécula de água e fale, qual a sua temperatura? Não tem como fazer isso, porque é uma medida estatística. Se é uma medida estatística, eu preciso de uma população de moléculas. Então, o conceito de temperatura, ele só tem sentido prático quando você está falando de uma população de moléculas, tá? E para medir isso, como que se mede esse trem? Como que a gente mede a agitação de molécula? A gente precisa... Vocês sabem que medir, né, pessoal? Medir, essencialmente, tem a ver com comparações. Você mede distância, você mede tempo. Então, para a gente medir temperatura, a gente vai usar algum tipo de situação onde a gente compare coisas. Então, ó, como podemos medir temperatura? Vamos fazer um esqueminha, vai. Graças a Deus, a gente sabe que o calor que é trocado entre dois corpos, ele não é trocado para sempre. Existe um momento em que esse calor para de ser transferido. Justamente quando a agitação das moléculas é a mesma, não é? Tá, então o que que acontece? Eu ponho, por exemplo, se você puser a sua mão num corpo qualquer, vai demorar um tempo e a sua mão ela vai parar de trocar calor com o corpo. Tá, isso é muito importante que a gente entenda. Toda vez que eu encosto um corpo no outro, isso acontece. Então o que que eu vou fazer? Imagina que eu tenho uma substância A que você gostaria de medir a temperatura dela, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Eu vou encostar nessa substância A alguma coisa. Aqui. E aí o que que vai acontecer? Das duas, uma. Ou a substância dá calor para o termômetro. Aqui está o termômetro, tá? Isso aqui é o termômetro. É, não precisa botar a legenda porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tá? O que que pode acontecer, por exemplo, se a substância estiver numa temperatura maior, ela vai dar calor para o termômetro. Ou, se a substância estiver numa temperatura menor, o calor dá temperatura, o termômetro dá temperatura, o termômetro dá calor para ela. Só que isso tem um limite. Tem uma hora que isso para. Por exemplo, você vai lá, eu acho que eu tô com febre, acho que eu não vou na aula do Danilo hoje. Ai, foda-se. Põe lá no sovacão. Por que que você tem que deixar um tempo no sovaco? Para entrar em equilíbrio. Quando que você sabe a hora de tirar? Tem um sinalzinho. Pi, 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 pi. Quando ele faz pi, 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 o que ele está dizendo para você? Estou em equilíbrio térmico, estou em equilíbrio térmico. Aí, como que o termômetro sabe qual a temperatura do bagulho? É aí que está o negócio. Por quê? Dentro do termômetro, você possui uma substância com propriedades termométricas. Como assim, Danilo? Sabe o que é uma propriedade termométrica, pessoal? É uma propriedade que varia com a temperatura. Tem várias coisas que variam com temperatura. Densidade é uma delas. Ahn, volume, uma delas. Por exemplo, coisas que são mais quentes dilatam, coisas mais frias contraem. O que que tem dentro de um termômetro convencionalmente? Um líquido. Mercúrio, por exemplo. Esse líquido tem propriedade termométrica. Por quê? À medida em que ele ganha ou perde calor, o tamanho dele muda. Como que você lê temperatura num termômetro, pessoal? Se o termômetro não for um termômetro digital, não sei se vocês já leram temperaturas nos termômetros analógicos, né? Tem uma linha prateada, não tem? Você mede a altura daquela linha.
Quanto mais quente está o termômetro, mais alta fica a linha. Então, eu só consigo medir a temperatura dessa substância porque dentro do termômetro eu tenho uma substância que tem propriedades que variam com a temperatura. Então, eu posso usar, por exemplo, a dilatação. Né? Você quer ver um outro exemplo de uma coisa muito louca? Vocês já viram que tem termômetros que você não precisa encostar na pessoa? Você só põe perto da pessoa assim e ele sabe a temperatura? Esse termômetro, ele mede o quê? Infravermelho. Infravermelho. Todo corpo quente emite infravermelho. Então, se você encosta, é como se fosse um detector de infravermelho. Você põe, vocês não lembram quando a gente, na época da pandemia, que você passava numa maquininha e ele dizia se estava com febre ou não? Porque quanto mais quente você tá, mais infravermelho você emite. Você tem dentro do termômetro um sensor de infravermelho. Então, se você coloca um corpo ali a 40 graus e um corpo a 37, essa diferença de infravermelho o detector consegue pegar. Então, você precisa de algum tipo de propriedade para conseguir medir a temperatura das coisas. Tá bom? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Tem a ver com entropia, é. Porque, na verdade, o que que acontece? Quando você esquenta uma substância, uma parte dessa energia, ela vai servir para se agitar. As moléculas vão se agitar. Só que conforme as moléculas vão se agitando, esse sistema ele vai ficando mais desorganizado. Então a gente entende que quando um sistema fica mais desorganizado, é como se a energia tivesse espalhado mais para o sistema. Quanto mais a energia se espalha, mais entropia você tem. Então imagine, por exemplo, que vocês fossem moléculas aqui e eu chegasse aqui e jogasse um monte de energia para vocês. Vocês iam começar a se agitar, mas ao mesmo tempo vocês iam começar a se desorganizar. Essa desorganização de um sistema indica para a gente, na física e na química, que o sistema está com energia espalhada. Todo sistema que está desorganizado, ou mais desorganizado, ele está com mais energia espalhada. Aí houve um aumento de entropia. Boa pergunta. Tem como concentrar a energia? Tem, mas isso não é espontâneo. Isso não é espontâneo. Por exemplo, vamos entrar num sistema bem simples. Nós somos vivos. Quando a gente morre, o nosso corpo ele entra em decomposição. Óbvio? Tá. Por que que enquanto a gente está vivo, o nosso corpo não entra em decomposição? Quimicamente falando. Porque para você... O que que significa o corpo estar em decomposição? Aumentar a entropia. Você aumentou a desordem. Para você manter o corpo do jeito que ele está, você está num estado de entropia, tipo assim, se todos os seus átomos estivessem aleatoriamente no universo, qual a probabilidade deles estarem exatamente como você é? Zero, praticamente zero. Então, a existência de cada um de nós é uma prova de que eu consigo concentrar energia no corpo, mas eu preciso consumir, eu preciso fazer trabalho constantemente. Então, quando eu estou vivo, eu estou numa situação em que, para manter a entropia baixa, eu estou realizando trabalho. Todas as minhas células estão trabalhando ao mesmo tempo para manter essa energia concentrada. O dia que Deus resolver que vai me levar embora, eu paro de manter a entropia baixa. Aí vira um sistema espontâneo. A entropia vai aumentando, aumentando o meu corpo, aumentando, a energia vai se espalhando. Então, é possível você concentrar energia, sim. Só que toda vez que você concentra energia, você está fazendo o trabalho. Não é um processo espontâneo. Por isso que a gente ouve aquela frase assim, né, em física: tudo tende ao caos. Essa frase, tudo tende ao caos, é uma forma de você deixar a coisa um pouco mais dramática. Quando se fala em tudo tende ao caos, o que isso quer dizer é o seguinte: num processo espontâneo, então não é tudo, num processo espontâneo, a entropia tende a aumentar. Isso é o certo. Mas não fala que a entropia só aumenta. Ela só aumenta se você deixar o universo trabalhar sozinho. Só que nós conseguimos trabalhar contra isso. Você quer ver um outro exemplo de como é possível concentrar a entropia? O Sol. O que que o Sol dá pra gente? Energia. Mais do que calor, né? Vamos mais, porque não é só calor. Tem tudo quanto é energia. E ele dá energia concentrada. Concentrada na Terra.
Então, o Sol é uma fonte de entropia baixa. Aí eu pego, a gente na Terra pega a entropia, baixa e espalha. Entendeu? É bizarro isso. Vamos embora? Vamos, né? Chega, esse papo já tá ficando meio de ponte. Ponte. Tchau. Até mais tarde. Estarei aqui à tarde, tá, gente, para a oficina. Quem precisar de tirar dúvida. Não é aula, é tirar dúvida, tá? E ó, já vão se preparando. Terça-feira que vem tem simuladinho de novo, tá? Terça que vem tem simuladinho de novo.